Então, a gente, assim, considerou o oscilador harmônico, Então, temos um operador de criação e de destruição. Temos um só, né? E aqui é a cruz igual a zero. Então, a primeira coisa é a construção de uma base para o espaço de Hilbert, né? Então, aqui todo mundo já conhece a famosa base Fock, né? Os estados são obtidos atuando com o operador de criação no estado de vácuo. E isso aqui é uma base infinita, mas ela é numerável, né? Então, os elementos da base são ortonormais e como se diz, a base é completa, né? Ou seja, a gente tem a resolução da identidade igual à identidade, que diz que qualquer estado do espaço de Hilbert pode ser escrito como uma combinação dos estados da base. Né? Vamos supor que o estado seja normalizável, seja quando normal 1, ele é sempre normalizável. Então, a gente tem que os coeficientes Cn, a soma tem que ser igual a 1. Ok? Até aqui, digamos, o oscilador harmônico, né? Tá certo? Certo. Então, agora, a primeira questão era ver se os operadores A e a cruz são bounded, ou seja, são limitados. Ok? Então, o que significa bounded? Significa que a norma, por exemplo, se eu tenho um operador A, né, e se define a norma do operador, chamado também de norma operator, que é definida como sendo o supremo, né? Por exemplo, tem algumas definições, mas são totalmente equivalentes. Por exemplo, o supremo de psi para qualquer psi que tenha norma 1. E psi, obviamente, pertence ao espaço de Hilbert. Ok? Isso aqui é a definição de norma do operador. Ok? Então, dizer que um operador é bounded significa dizer que a norma dele é finita, digamos, aqui é menor de infinito, ou seja, a norma dele é uma constante. Ok? Isso significa que é bounded. Ok? Então, a primeira questão era verificar que os operadores, se eventualmente os operadores A e a cruz são bounded, ok? Então, se chegaram a alguma conclusão?
Qual é a conclusão que vocês chegaram? Alguém se deparou nesta questão aqui? Alô? Alô? Não são, então, não são bound. Eles não são limitados. Ai, a cruz, não são limitados. Não são limitados. Isso não é tem muitas maneiras de ver, mas a gente pode fazer uma consideração bastante simples, né? Vamos pegar um vetor arbitrário do espaço de Hilbert e vamos calcular a norma de a cruz psi, né? Porque é justamente isso que vai entrar no cálculo da norma do operador. Então, a cruz de psi, ele é a cruz, e depois psi pode ser expandido na base. Então, isso aqui vai dar somatório em Cn de a cruz de n. Agora, a cruz de n é 1 mais n, n mais 1. Então, quando A atua num estado arbitrário, a gente tem, isso aqui é Cn, 1 mais n, n mais 1. Ok? Todo mundo concorda com isso aqui? Sim, professor. Sim. Então, quando eu calculo a norma desse objeto aqui, é isso aqui, como esses estados aqui são ortonormais, obviamente ela vai me dar Cn, 1 mais n. Então, aqui, o fato que aparece esse coeficiente aqui, já dá para perceber toda a fonte do problema. Ou seja, a única coisa que eu posso dizer sobre psi, enquanto estado do espaço de Hilbert, é que a norma dele é 1. Ou seja, o somatório dos coeficientes é igual a 1. Mas, obviamente, para poder dizer que a norma do operador de criação é finita, eu preciso de ir além desta condição aqui, que é a única condição que eu tenho. Eu preciso de assegurar que isso aqui seja também convergente. Então, vocês estão percebendo que, para poder dizer que a norma do operador de criação é finita, eu estou precisando de uma restrição adicional. E, obviamente, se eu considerar só esta condição aqui, certamente existem estados que satisfazem isso aqui, mas existem também um bocado de estados que não satisfazem isso. Porque isso aqui não é um requisito que eu tenho no meu estado de Hilbert inicial, ou seja, eu só tenho esta condição aqui, que é a condição do vetor ser normalizável, mas não tenho a condição adicional que esses coeficientes aqui têm que suportar também isso aqui. Eu não tenho isso.
ok? Então, obviamente, esta condição aqui requer uma condição extra, ou seja, isto faz com que o chamado domínio do operador, ou seja, se eu tenho um operador, ele atua em alguma região do espaço de Hilbert, que não necessariamente é todo o espaço de Hilbert, que é chamado de domínio do operador. Então, a gente poderia dizer que o domínio do operador A da H são todos os vetores do espaço de Hilbert com norma igual a 1 e que suportam também a condição n sem igual a 1. Então, é preciso, isso aqui, essa parte aqui é todo o espaço de Hilbert. Mas, obviamente, essa condição adicional faz com que o domínio do operador A cruz não seja todo o espaço de Hilbert, mas seja restringido, digamos, isso seja H, é restringido a um subconjunto do espaço de Hilbert que permite, que suporta esta condição aqui. Portanto, a conclusão é que o mesmo raciocínio pode ser feito para o operador de destruição. Portanto, tanto A quanto a cruz não são limitados, porque a norma, tanto de A quanto de A cruz, não é finita para qualquer vetor do espaço de Hilbert que obedece só esta propriedade aqui. Eu tenho que fazer uma restrição adicional, que não está contida na definição inicial do espaço de Hilbert. Então, os operadores A e A cruz, e também, por exemplo, o operador número de partículas, são chamados de unbounded, não são limitados. Então, isso significa que, às vezes, eu tenho que tomar cuidado quando atuo com esse operador em cima de um estado arbitrário, né? Porque, por exemplo, se eu só tenho um estado psi que obedece esta propriedade aqui, mas não necessariamente vale isso aqui, que é uma condição adicional, digamos que isso aqui não vale. Em princípio, essa condição não está contida no espaço de Hilbert. Então, se eu tento atuar com o operador adaga psi acima deste estado aqui, que está no meu espaço de Hilbert, mas não suporta esta condição aqui, então, isto aqui me leva, obviamente, numa operação indefinida. E me leva fora do meu espaço de Hilbert H. Ok? Vamos fazer uma pausa para ver se esse conceito ficou claro ou se é preciso discutir mais. Alô?
Alô? Oi, professor, estão te ouvindo ainda. Sim, sim, sim. Alguém quer fazer algum comentário? Professor, eu queria perguntar uma coisa. Sim. Os dos estados coerentes que o senhor vai apresentar logo em seguida, Uhum. uma outra forma de enxergar o fato dele não ser limitado poderia ser olhando o espectro dele, na base de estados Sim, coerentes? sim, a norma está relacionada com o espectro. Beleza. Obrigado, professor. De fato, existe um famoso raio espectral, né? O raio do espectro do operador é menor ou igual da norma dele, em geral. Então, a norma está relacionada também com o espectro, ok? Então, se é unbounded, o espectro também ele se estende numa região que não é limitada, ok? Valeu, Muito professor. bom, Obrigado. tá ótimo. Mais observações? Então, historicamente, o problema dos operadores A e A cruz, ou equivalentemente dos operadores Q e P, né? Porque sempre posso escrever Q como, digamos, A mais A cruz, P, A menos I, A cruz dividido I. Digamos algo parecido, agora não lembro exatamente os coeficientes exatos, né? O fato de A e A cruz não serem bounded, equivalentemente Q e P, levou Weil a considerar uma construção que permite utilizar operadores bounded, ou seja, basicamente se constroem objetos que são os exponenciais dos operadores de criação, de destruição, em certas combinações. E então, quando, obviamente, se há em certas combinações que são unitárias, né? Por exemplo, a gente vai ver na mecânica quântica é muito utilizada esta combinação aqui, Z menos isso aqui. Isso aqui, Z é um número complexo. Isso aqui é chamado de operador de deslocamento. Basicamente pode ser entendido como um mapeamento, digamos, do meu espaço de Hilbert no espaço dos números complexos. Z é um número complexo. X mais Y. Então, exponenciando os operadores A e A cruz de forma hábil, a gente consegue construir operadores unitários que possuem muitas propriedades, né? E se eu tenho um operador unitário, não tenho mais o problema da norma, né? Um operador unitário tem norma 1. Ok? Então, automaticamente, se eu consigo construir operadores unitários e varrer o espaço de Hilbert com esses operadores unitários, não tenho mais o problema da norma. Então, esses operadores, o domínio dele é todo o espaço de Hilbert, e o fato que eles têm norma 1 faz com que eu nunca vou sair do espaço de Hilbert e nunca vou precisar de nenhuma restrição
sobre os vetores do espaço de Hilbert, a única condição é que psi igual a 1, que é isso aqui. É simplesmente o fato que psi pertence ao meu espaço de Hilbert e, portanto, é normalizável. Então, se eu tenho um operador unitário igual a 1, a norma dele é igual a 1. E, portanto, não há problema. É fácil de ver que a norma é igual a 1. Basta calcular a psi para qualquer vetor do espaço de Hilbert. Isso aqui é a psi. Então, como tenho um produto escalar, tenho a definição de hermitiano, então posso utilizar. Então, isso aqui é psi igual a 1. Ok? Então, neste sentido, a gente vai passar da base Fock, que é a base criada pelos operadores A e A cruz, para os chamados estados coerentes. Para quem estiver interessado na literatura, tem um livro muito bonito do Jean-Paul Gazon, não é, Felipe? Isso. É um livro realmente só sobre os estados coerentes, né? Um livro muito bonito mesmo. Então, na introdução, ele faz uma lista de todas as propriedades que os estados coerentes possuem. São 12, 13 propriedades. Realmente vale a pena dar uma olhada nesse livro, é muito bonito mesmo. Então, os estados coerentes, certamente você já deve ter visto eles na mecânica quântica, na hora de discutir o oscilador harmônico, como se recupera a solução clássica do oscilador harmônico e por aí vai. Então, os estados coerentes, né, podem ser vistos como um mapeamento dos estados da base Fock no plano complexo. Tem um número complexo aqui, x mais y. Então, o estado coerente por exemplo, uma das definições que se encontra nos livros textos é, por exemplo, esta daqui. Z ao quadrado sobre 2. Aqui, somatório de Zn, raiz de n fatorial. E aqui temos n. Ok? Então, os estados coerentes são uma combinação dos estados da base Fock com coeficientes bem particulares, né? Então, aqui eu tenho Z mais Z1 mais Z ao quadrado, 2, mais, por aí vai, uma sequência infinita. Ok? Então, essa é uma maneira de definir os estados coerentes. Definir os estados coerentes. Ok? Esta definição aqui também é imediato ver que isso aqui eu posso escrever como também, isso se encontra nos livros, aqui eu posso escrever como exponencial de Z.
a cruz do vácuo. Né? Utilizando a expansão do exponencial, eu recupero esta fórmula aqui. Ok? Tudo certo até agora? Alô? Bruno, eu só tenho uma dúvida se esses estados coerentes, eles são unitários também, se tem todas essas propriedades assim. Agora a gente vai ver. Certo, Então, certo, obrigado. Sim. Então, primeira propriedade. Essa é uma propriedade muito importante, né? Primeira propriedade. Bom, esse fator aqui, ele é simplesmente um fator de normalização. Ou seja, é ZZ igual a 1. Ok? Isso aqui, todo mundo concorda ou vocês querem que eu faça isso aqui? Isso aqui tá ok? Tá ok isso aqui? Tá. Não é difícil. A segunda propriedade não tão evidente que é AZ igual a Z. Ou seja, os estados coerentes são autovetores do operador de destruição com autovalor igual a Z, que é um número complexo. Ok? Isso aqui também não é complicado. Vamos ver como que eu posso... Isso aqui talvez valha a pena fazer. Então, vamos escrever o estado coerente, E menos Z ao quadrado. Aqui, na hora de escrever o somatório, vamos tomar um pouco de cuidado, vamos separar o estado de vácuo, o primeiro termo, do resto. Então, aqui agora a soma começa de 1. Então, isso aqui é Zn. Aqui vai ter n fatorial. Aqui vai ter n. Eu isolei o vácuo porque quando A atua no vácuo, ele dá 0. Isso é a definição da construção da base Fock. Aqui. A de 0 igual a... O vácuo é aniquilado pelo operador de destruição. Então, lembrando que o vácuo é aniquilado, este termo aqui some. Então, aqui eu tenho exponencial de menos Z ao quadrado sobre 2. E aqui é somatório em n de 1. Agora, começa de 1, portanto, sempre vai ter algum operador de criação. Então, aqui vai ser Zn, n fatorial. Agora, o A atua no n. Quando A atua no estado n, isso aqui vai dar raiz de n menos 1. Então, isso aqui vai dar a raiz de n menos 1. Então, agora, isso aqui vai dar... Agora, aqui eu posso colocar um z em evidência. Então, aqui vai ser n de 1 até infinito, z n menos 1. Aqui agora, isso aqui se simplifica com isso. Então, aqui eu vou ter um n menos 1 fatorial. Aqui vou ter n menos 1. Então, agora é só fazer aqui uma mudança de variáveis. Escrever k igual n menos 1. Então, obviamente, se n começa de 1, k começa de 0. Então, isso é
exponencial de menos e ao quadrado sobre 2. E aqui vai ter n ou k de 0 infinito de zk de k raiz de k. Então, isso aqui é z. Z. Ok? Que é o que a gente queria mostrar. Então, esta é uma propriedade muito importante dos estados coerentes. Então, os estados coerentes são autovetores do operador de destruição com autovalor, Z. Z é um número complexo arbitrário. Né? E aqui podemos assim, lembrar do comentário do Felipe, né? Dizendo que o fato, por exemplo, de A ser unbounded pode ser visto também a nível de espectro. Esta equação aqui me mostra que, basicamente, o espectro do operador A é praticamente todo o plano complexo e, portanto, é unbounded. Era isso que você queria dizer, né, Felipe? Sim, sim. Sim, isso também é uma outra maneira de ver. Perfeito. Agora, tem uma outra propriedade muito importante, é que o z-estado coerente, Z, ele pode ser escrito como a ação de um operador unitário acima do vácuo. Ou seja, estado coerente é o resultado da aplicação de um operador unitário no vácuo. Esse operador é conhecido na literatura dos estados coerentes como operador de o displacement operator. Qual seria a tradução? Operador de deslocamento. Deslocamento, né? talvez. Isso. Então, esse operador é exponencial de Z a da H menos Z complexo conjugado de A. Isso é chamado de operador de deslocamento. E uma das propriedades importantes dos estados coerentes é que o estado coerente pode ser obtido do estado de vácuo utilizando o operador de deslocamento. Esse operador, ele tem propriedades interessantíssimas. A primeira propriedade fundamental desse objeto é que ele é um operador unitário. Igual a 1. Como que eu consigo mostrar isso aqui? Vamos ver. Qual é o hermitiano de D? Então, vai ser exponencial de menos Z a menos C A. Ok? Então, como que eu faço para mostrar que este objeto aqui é unitário? Vocês têm alguma ideia? Então, aqui temos que utilizar a chamada fórmula de Hausdorff. Temos que utilizar a fórmula de Hausdorff. Então, eu tenho exponencial de A vezes exponencial de B. Isso aqui é exponencial de A mais B, mais o meio de AB, mais... Normalmente aqui eu tenho um número infinito de termos. Porém, se acontece que A com AB é igual a B com AB
e isso aqui é igual a zero, então, esta série aqui para nesse termo aqui. Que é o nosso caso. Isso segue do fato que a cruz é igual a 1, e, portanto, se eu calculo o comutador do comutador, isso aqui é igual a zero. Ok? Então, esta série aqui, de fato, eu preciso só desta fórmula aqui até este termo aqui. Então, aí eu posso, por exemplo, posso agora brincar com esta fórmula aqui e, por exemplo, posso calcular o que acontece com, por exemplo, o que acontece quando eu faço o produto de z a cruz com exponencial de menos, por exemplo, z a. Ok? Então, pela fórmula que a gente viu, isso aqui vai ser exponencial de z a cruz menos z de a, e depois eu tenho o fator menos o meio, porque tem um menos aqui, depois é z vezes z complexo conjugado, que vai dar z ao quadrado, e aqui vai ter a cruz A. Então, isso aqui vai dar menos 1, então isso aqui vai ser exponencial de menos z a cruz menos ZA. Isso aqui vai ser menos mais z ao quadrado sobre 2. Mas o primeiro exponencial não é nada mais do que dz. Então, eu posso escrever dz como sendo exponencial de menos z ao quadrado sobre 2, exponencial de z a cruz, exponencial de menos z complexo conjugado. Esta é uma outra expressão desse operador muito importante, porque esta expressão aqui me permite mostrar imediatamente que vale esta importante propriedade aqui. De fato, isso aqui vai me dar exponencial de menos z ao quadrado sobre 2, exponencial de z adaga, exponencial de menos z adaga a no vácuo. Então, lembrando que A no vácuo igual a zero, isso aqui, quando eu faço a expansão, isso aqui vai atuar direto no vácuo, então vai me dar 1. Então, isso aqui vai dar exponencial de menos z ao quadrado sobre 2, exponencial de z a cruz. É isso aqui, exatamente o estado coerente. É a definição de estado coerente que a gente deu. Portanto, o estado coerente é obtido atuando com o operador de deslocamento acima do vácuo. Isso é uma propriedade muito importante. Então, agora, vamos mostrar a unitariedade. Então, temos que fazer isso aqui. Obviamente, agora é simples, porque este operador aqui vai ser exponencial de menos z adaga menos z adaga a, exponencial de z adaga menos z adaga a. Então, isso aqui a gente chama de A, isso aqui a gente chama de B. Então, isso aqui vai ser exponencial de A mais B mais o meio de AB. Então,
A mais B dá zero, porque aqui tem um sinal mais e aqui tem um sinal menos. Então, isso aqui dá zero. Então, aqui só sobra este comutador, que vai ter um sinal menos, então é menos 1 sobre 2. Aqui vai ser Z adaga menos Z adaga A, e depois é Z adaga menos Z cruz A. Então, o primeiro termo só pega a contribuição com esse termo aqui. Então, isso aqui vai me dar a exponencial de menos 1/2. Então, aqui vou ter adaga A, aqui tem um sinal menos. Então, isso aqui vai me dar módulo de Z ao quadrado. E depois eu pego este termo aqui, que vai ter só contribuição com este. Tem esse sinal menos, vai me dar menos Z ao quadrado. Isso aqui vai me dar 1. Ok? Portanto, o operador D é a mesma, da mesma forma, vocês conseguem mostrar isto aqui igual a 1. Então, portanto, o operador D é unitário. Automaticamente ele vai ter norma 1. Então, fazendo a exponenciação, eu não tenho mais problemas de domínio, por aí vai. Está tudo certo até aqui? Então, essa é, digamos, a terceira propriedade. Depois tem uma outra propriedade também muito importante, que agora vocês podem tranquilamente assim, ver o que acontece se eu calculo o produto de dois operadores D. Então, isso aqui vai ser exponencial. Eu não lembro exatamente do sinal. Qual é o sinal? Felipe? É mais ou menos aqui. É menos 1/2 de U, W, menos W. E aqui vou ter o D de U mais W. Tá certo? Eu acho que é um sinal de mais. Eu acho que é um sinal de mais, mas eu não tenho certeza também não. Ah, tá. Mas é super simples calcular. Bom, vamos fazer. Então, aqui eu tenho exponencial de U menos U A vezes exponencial de W A menos A, ok? Então, isso aqui é A, isso aqui é B. Então, isso aqui vai ser exponencial de A mais B, que vai ser D de U mais W. E depois eu tenho que fazer exponencial de 1/2 de AB. Então, quando faço exponencial de 1/2 do AB, vai ter o A cruz, que só tem contribuição com isso. Então, aqui vai me dar exponencial de 1/2, vai ter o sinal mais, isso. Vai ter o W menos o W. Então, vai ter sinal mais aqui. Então, isso é uma outra propriedade muito importante. Isso significa... Isso é uma álgebra chamada de álgebra de Weil, né? Ou seja, é uma álgebra muito particular, uma relação algébrica muito particular, né? É melhor chamar de relação algébrica muito particular. Mais B. Isso significa que se eu fizer o produto de dois operadores de deslocamento, o resultado é um operador de deslocamento vezes uma fase.
Então, se eu tenho N operadores de deslocamento, aqui vai ter uma fase vezes. Sempre recaio num operador só. Isso é uma propriedade muito importante mesmo. Ou seja, se eu fizer o produto de N operadores de deslocamento, eu vou obter um operador de deslocamento vezes uma fase. Ou seja, recaio sempre no operador de deslocamento. Ok? Isso é uma propriedade muito importante mesmo. Então, propriedade 4. E agora temos uma outra propriedade extremamente importante, que é a resolução da identidade. Ou seja, a gente sabe que a base FOC decompõe a identidade. Ok? Então, qualquer vetor no espaço de Hilbert pode ser escrito como uma combinação linear da base FOC. Ok? Isso aqui. Okay. E com relação aos estados coerentes, ou seja, o que acontece se eu considero todo o conjunto possível de estados coerentes com Z que pertence a C. Ok? Então, aqui é possível mostrar que os estados coerentes também resolvem a identidade. Ou seja, é possível mostrar que D2Z sobre P ZZ é igual à identidade. Ok? Isso se chama a resolução da identidade dos estados coerentes. Ok? Vamos assumir por um momento que esta relação aqui esteja ok. Vamos primeiro discutir as consequências. Então, se esta relação aqui está ok, isso tem uma consequência física muito importante, que eu posso expressar qualquer estado do meu espaço de Hilbert como uma combinação dos estados coerentes. Como se vê isso? Isso é muito simples. Então, eu tenho psi, primeiro faço a expansão na base FOC. Sen, e N. Depois, pego o estado FOC e uso esta relação aqui para expressar o estado FOC em termos da base coerente. E isso vai ser integral de 2Z sobre π. Aqui vai ser o produto escalar Zn com Z. Ok? Esse objeto aqui é calculável, é muito simples de calcular.
é D2Z pi. O estado coerente é exponencial de menos z ao quadrado sobre 2. Depois vai ter o somatório e m de 0 a infinito. Aqui vai ser um Zm raiz de m. E aqui vai ser um m, um n. E aqui vai ter o z. Isso aqui é delta mn. Portanto, isso aqui vai ser d2z pi exponencial. A exponencial é muito importante porque isso garante que a integral converge muito rapidamente. E aqui vai me dar um n fatorial. E aqui vai me dar um z. Okay? Portanto, eu posso escrever o meu vetor da base foca como sendo, basicamente, D2Z, um certo coeficiente que eu vou chamar de alfa nz, vezes Z. Então, isso é uma propriedade muito importante. Os estados da base Fock, eles são rotulados por um inteiro. N, 0, 1, e por aí vai. Os estados da base coerente, eles são rotulados por um número complexo. Então, basicamente, eles são rotulados por todo o plano complexo. Então, quando eu falo de combinação linear, é uma combinação linear entendida como sendo rotulada por um contínuo em C, ou seja, N vai ser D2Z. Uma combinação linear no sentido contínuo de alfa N de Z. Então, obviamente, se eu tenho um vetor qualquer no espaço de Hilbert, vale isso, mas como vale isso? Eu sempre posso escrever psi como sendo uma integral D2Z. E aqui vou chamar com outro nome, beta NZ de Z. Ok? Ou seja, qualquer vetor do meu espaço de Hilbert pode ser escrito como combinação linear dos estados coerentes, levando em conta que os estados coerentes são rotulados por um parâmetro contínuo. Ok? Isso é algo muito importante. Tá certo? Vamos fazer uma pausa. Vamos ver se tem comentários ou observações, na página perguntas. anterior, eu me perdi durante o prosseguimento da conta, não vi onde foi parar o Z estrela. Ah, sim, me desculpa. Desculpa, é aqui. Aqui sobra um Z estrela. Sobra um Z estrela. Qual é o MN? Então, o Z estrela N. Isso. Esse alfa N, então, esse exponencial, Z estrela e o fatorial embaixo, né? Sim, tudo, isso tudo. Valeu, professor, obrigado. Tá, sim, mas de qualquer maneira, na hora de mostrar isso aqui, eu vou ter que levar em consideração todos esses fatores. Mas tal, é isso mesmo, o Felipe tem também esse fator aqui, que depois você vai escrever como um ρn exponencial de menos INφ,
quando você usa a representação polar para um número complexo, ok? Lembra que sempre tem esse exponencial aqui, que é exponencial de menos ρ ao quadrado, que assegura a convergência sempre. Perfeito, tá? Obrigado, Felipe. Isso. Tá ótimo. Então, esse Z estrela N está embutido aqui dentro. Perfeito, tá ótimo. Mas o resto segue da mesma forma, ok? Ele está embutido também aqui dentro e por aí vai. Então, tá ok esse ponto? Tá ok, né? Mas esse ponto, por outro lado, tem também uma outra propriedade muito importante, que é agora a Z. Né? Eu vou usar o... Eu vou usar o fato que Z é dz do vácuo. Ok? Então, chegamos a uma fórmula muito importante, que é D2Z, que eu vou ter um certo... aqui, na verdade, aqui vai ser um somatório, né? Seria esse somatório aqui. Então, que vai estar englobado nesse Bn. Então, vou escrever beta Z, dz do vácuo. Ok? Isso é uma fórmula muito importante. E lembrem que psi é um vetor arbitrário do meu espaço de Hilbert. Então, agora, e lembrem que os operadores Ds são unitários. São unitários. Então, isso significa dz igual dz não. Perfeito. Então, agora, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esses operadores. Então, eu pego todo o conjunto de operadores dz. Ok? Então, pego o operador dz e faço variar z ao longo de todo o plano complexo. Então, pego todo o conjunto desses objetos e começo a fazer produtos. Todos os produtos possíveis e imagináveis. Aqui é uma coisa interessante, que o produto ele vai me dar sempre um D, vezes uma fase. E depois pego todas as combinações possíveis e imagináveis desses objetos. Ok? E claro que, por exemplo, se eu pego dz1, dz, por exemplo, mais dw, e calculo a norma disso, isso aqui, pela desigualdade triangular da norma, é dz mais dw. Então, as combinações também vão ser bounded, porque isso aqui vai ser 1, isso aqui vai ser 1, por aí vai. Então, o que eu estou fazendo com essa operação? Estou construindo uma álgebra de operadores. Ou seja, são todos os possíveis produtos e as possíveis combinações lineares dos elementos construídos a partir com o operador de deslocamento. E o fato que o produto
de um número qualquer de operadores de deslocamento é um operador de deslocamento, é uma coisa extraordinária. Realmente essa relação chamada de relação de Weil é muito importante. Então, e agora, o que eu vou fazer? Vou fazer o que em matemática se chama span, né, disso aqui. Eu chamo essa álgebra de A de D. Então, a de D é a álgebra de operadores obtida fazendo todos os possíveis e imagináveis produtos e combinações lineares do D, e depois eu pego o span, ou seja, atuando no vácuo. Ou seja, isso significa que eu pego um elemento desta álgebra, atuo com este elemento no vácuo e depois repito a mesma coisa para todos os elementos da álgebra. Isso aqui é o span destes objetos aqui. Então, obviamente, esta relação aqui me diz que isso aqui não é nada mais do que uma combinação linear dos elementos da álgebra que atua no vácuo. Então, o span desta álgebra aqui sobre o vácuo me gera qualquer vetor do espaço de Hilbert, ou seja, me gera o espaço de Hilbert. Então, isso na mecânica quântica é conhecido como uma propriedade. Se diz que o estado de vácuo é cíclico pela álgebra A de D. Ok? Você já deve ter ouvido falar isso. Ok? Então, sem entrar em ulteriores detalhes, obviamente aqui, nesta álgebra, há uma definição natural de norma, porque esta álgebra atua no espaço de Hilbert, então é uma álgebra de operadores limitados, que atua no espaço de Hilbert, e o vácuo é cíclico, né? Então, eu atuando com elementos desta álgebra, eu consigo gerar todo o espaço de Hilbert. Tem uma outra propriedade que, quando eu considero D atuando no vácuo, para qualquer valor de D, isso nunca é zero. Né? Nunca é zero. Então, essa é uma outra propriedade que é chamada de separating. Qual é o nome que você tinha sugerido, Felipe? Eu sugeri separante. Separante. Separável. Separante. Separante. Então, a gente diz que o vácuo, né, que o vácuo é um estado cíclico e separante. Isso, ou, na literatura, isso é separating pela álgebra formada por todos estes operadores, que também são chamados de operadores de Weil. Então, todo o espaço de Hilbert é gerado pelo span disso aqui, e depois o vácuo é separating, no sentido que é justamente qualquer objeto atuando no vácuo é sempre diferente de zero. Ok? Então, a importância desta relação aqui essa aqui, não, onde que está? Essa.
essa aqui, é realmente muito grande. Ou seja, os estados coerentes também resolvem a identidade. Então, eu posso trabalhar realmente com uma álgebra de operadores bounded e com um estado cíclico separante, que é o estado de vácuo. E, fazendo isso, eu gero todo o espaço de Hilbert. Não tenho problema de normas, não tenho problema de unbounded, não tenho... Porque os operadores de Weyl, eles têm um domínio que todo o espaço de Hilbert, sendo unitários, eles não mudam a norma, portanto, tem norma 1. É realmente uma coisa extraordinária. É realmente muito, muito bonito. E, em termos técnicos, e esta álgebra aqui é um exemplo do que a gente chama de álgebra de von-Neumann. Vamos já introduzir alguns pequenos conceitos, no caso da mecânica quântica, em que tudo pode ser visto de forma muito, muito explícita. Então, o que a gente tem que fazer isso agora é realmente discutir esta relação aqui. Não sei se vocês já a viram, né? Professor, um detalhe, uma dúvida minha na tua notação, quando o senhor escreve essa álgebra de Weyl, só os elementos contidos nelas são só os dz, para qualquer z complexo, não é isso? Sim. Beleza. Ou seja, são todos, a álgebra são todos os elementos gerados por produtos e combinações lineares dos operadores de deslocamento. Ok? A identidade, naturalmente, é o caso z igual a zero, né? Z igual a zero, exatamente isso. Certo. Ok? Ficou claro esse exemplo? Em relação à fase, uma outra dúvida. A propriedade, quando você multiplica dois operadores de displacement, você obtém outro operador de displacement, naturalmente, mas com uma fase, né? Sim. Então, do ponto de vista de álgebra, isso não é um problema, no sentido de que você faz o produto de dois e não dá exatamente ele, dá ele... Não, mas a álgebra é também multiplicar por números complexos, né? Com coeficientes complexos. Isso mesmo. Uma pergunta que eu já tinha feito antes para o senhor em outro contexto, né? Esses elementos da álgebra, esses dz, sim, se a gente multiplicar, a gente obtém outro da álgebra menos de uma fase, de um número complexo. Beleza. Agora, por exemplo, se eu somar eles, eu saio da álgebra, né? Não, porque... Eu continuo lá? Não, o conceito de álgebra é que você, esses elementos, ou seja, o conceito de álgebra é que é um conjunto de objetos em que você tem o direito de multiplicar e de fazer soma. Então, a álgebra é construída, ou seja, é construída tomando todas as possíveis combinações lineares dos operadores de Weyl. Então, isso é a álgebra. Ou seja, entendi. Então, um elemento da álgebra, por exemplo, poderia ser, digamos, A1, poderia ser isso aqui, por exemplo, C1, DZ1 mais C2, DZ2 mais C3, DZ3, DZ4, DZ5, ou seja, eu pego todas as combinações lineares e todos os produtos. Isso aqui vai me dar sempre um D. Então, na verdade, o que eu estou fazendo é pegar, basicamente, todas as combinações lineares possíveis. E claro que isso vai me dar uma álgebra, no sentido que se eu fizer, uma vez que eu peguei todas as combinações lineares possíveis, se fizer a soma de dois objetos, isso aqui ainda está na álgebra. Perfeito, obrigado, professor. Isso. Tá? Tá ótimo. Então, vamos ver esta relação
aqui, né? Agora, é importante frisar que como D é unitário e bounded, quando eu pego combinações lineares, também eu vou obter combinações bounded, ok? Isso é um ponto importante. E o que está faltando agora é entendermos um pouquinho a relação de entendermos um pouquinho a resolução da identidade. P. E aqui é CZ igual. Ok? Tem uma maneira simples de fazer. Eu vou seguir o livro do Jean-Paul Gazow. Então, a gente trabalha usando a representação polar, com φ que vai de 0 a 2π. Então, isso aqui vai me dar um sobre P. Depois, a medida vai me dar dρ em dφ, vai me dar um ρ também. E depois eu tenho Z aqui. Isso aqui é somatório em M de 0 até infinito. Aqui vai ter um Z. Então, eu vou ter um ρ de M exponencial de M de φ. E depois aqui eu vou ter raiz de M, e aqui vou ter um E. E depois tem que fazer isso aqui. Então, isso aqui vai me dar somatório em P. Aqui eu vou ter um P. Aqui eu vou ter exponencial de menos I Pφ. Aqui eu vou ter um P. E aqui eu vou ter um P. Correto? Acho que eu não esqueci nada, né? Então, isso aqui vai me dar 1 sobre π. Agora, posso fazer de imediato a integração em φ. Né? E aqui tem mp, obviamente isso aqui, como vai entre 0 e 2π, vai me dar delta m de p. Então, isso vai me dar... então, aqui vou ter somatório, um somatório só. E aqui vou ter 1 sobre m, que seria isso com isso. Depois vou ter integral entre 0 e infinito de 1 dρ. Aqui é um 2π, pela integração em φ. Aqui vai ter um ρ. Depois vai ter um somatório. E tem um exponencial. Estamos esquecendo do exponencial. Tem exponencial de menos E ao quadrado. Tem um exponencial que vem daqui e um exponencial que vem daqui. Então, então vai ter o exponencial, vai me dar exponencial de menos ρ ao quadrado, que vai me assegurar o fator de convergência. E depois aqui eu tenho esse ρ com esse ρ, que vai me dar ρ ao quadrado, potência m. Ok? E aqui vai me dar m. Então, isso aqui, π corta com isso. Isso aqui eu posso escrever como somatório em m de 0 a infinito 1 sobre m fatorial. Isso aqui agora é d ρ ao quadrado, né? Com esse fator 2, fica ρ ao quadrado, aqui fica exponencial de menos ρ ao quadrado m, Aqui eu faço uma troca de variáveis, isso aqui vai ser d tal, exponencial de menos tal, de ρ de m, isso aqui é m fatorial, é uma representação da função γ, esse m fatorial corta com isso, e o resultado é que eu vou ter
somatório M de MN, que é a resolução da identidade. Ok? Tá ok? É um cálculo muito simples, né? Tá ok, sim. Só para efeito de nota ali, em vez de ρm é tal M, né? Mas, enfim, Aonde? a última linha ali é um typozinho só. No lugar de ρm, na integral de d tal exponencial de menos tal M. Ah, tal M. Sim, sim, perfeito. Tá ótimo. Tal M. Então, aqui é... Feito bem direto, né? Sim, é muito simples. No Gasol, eu aconselho muito esse livro do Gasol, é muito, muito bem feito mesmo. Muito bem. Um outro livro que tem um capítulo bem bonito sobre os estados coerentes é o livro do Strock, de mecânica quântica. Lá tem um capítulo também sobre os estados coerentes, bem feito mesmo. Isso. Ok. Então, vamos fazer um resumo de tudo isso. Então, isso também se generaliza à teoria quântica de campo, né? Essas ideias, né, que nós pegamos dos estados coerentes. Obviamente, lá vai ser tudo muito mais complexo, mas a estrutura permanece mesmo. Então, eu tenho o espaço de, digamos, de foco. Ok? Então, eu começo com os operadores A é a cruz, os estados do espaço de foco, e, digamos, A e a cruz são unbound. Então, para contornar eventuais problemas de domínio e por aí vai, então o que se faz é a gente constrói, digamos, os operadores de Weyl, que significa, na mecânica quântica, operador de deslocamento. E esse operador é unitário. Então, não tem problema de unbound, de por aí vai, são definidos em todo o domínio. Depois eu construo uma álgebra, pegando todas essas combinações lineares e os produtos desses operadores. E todo o meu espaço de foco é gerado pelo span desta álgebra, acima do vácuo. Então, se diz que o vácuo é cíclico. É separado pela álgebra. AD. Ok? Então, isso é, digamos, um resumo muito sucinto do que fizemos hoje. Ok? Vale a pena refazer todos esses passos, porque são importantes, são interessantes mesmo. Ok? É uma construção muito usada na teoria quântica de campo, isso aqui. Digamos, é muito natural trabalhar com chamados operadores de Weyl e utilizar todas essas propriedades do estado de vácuo, conectar tudo isso com o espaço de Minkowski, com o teorema de Schlieder e com as álgebras de von Neumann. Né? Então, que é a álgebra de operadores bound, unitários, que geram todos os espaços de Hilbert. Isso é um conceito muito bonito, muito importante mesmo. Ok? E, pegando carona nessa estrutura, há uma importante construção que foi feita por Tomita Takezaki acima destas álgebras de von Neumann, que a gente vai
apresentar também. Ok? Tá ok? Vamos fazer uma pequena pausa. Vamos ver se tem algumas perguntas, alguns comentários. Eu tenho uma, em relação ao que o senhor falou da estrutura de álgebra. Como é que eu defino, nesse caso, a noção de continuidade nesse espaço, né? Qual vai ser a norma? A norma é a norma do operador mesmo para esse... Este espaço, veja, quando a estrutura básica é sempre um espaço de Hilbert, ok? Um espaço de Hilbert, então, uma vez que eu tenho um espaço de Hilbert, automaticamente eu tenho uma noção natural de norma, que é a norma induzida a norma a operator norm. Ok? Perfeito. Agora, quando eu construo a álgebra, ok? Aqui tem uma sutileza, né? Que eu devo especificar um pouquinho o fecho, que eu não falei aqui. Ou seja, quando eu pego combinações arbitrárias destes objetos, eu tenho que dizer qual é o fechamento dessas combinações. Ok? Ou seja, digamos que você pegue uma combinação, digamos que você tenha uma sequência de elementos da álgebra. Ok? Então, como você faz o fechamento da álgebra? Ou seja, digamos que você teria que especificar como esta sequência converge a um certo elemento. Então, aqui vai ter que introduzir uma noção de convergência. Ok? E depois, você pega todos os elementos A, que são os elementos definidos pela convergência desta sequência, digamos que, então, aqui você tem U, e aqui você pega a borda, né? Todas as sequências convergem. Aqui você pega todos esses elementos, né? E você faz o fecho. Você inclui a borda. Só que aqui vai ter que especificar a noção de convergência que você vai usar para fazer o fecho. Ok? Então, a gente vai ver que tem várias noções de convergências, tá? E uma possível noção de convergência é a chamada convergência fraca. Ok? Então, quando você especifica o fecho, você diz que você pega todos os elementos na convergência fraca que são obtidos por esta quantidade aqui, a φ. Então, você pega I que vai a infinito. Então, esta com psi e φ, dois elementos do espaço de Hilbert, que você sempre tem. Então, você diz que agora você está equipando a tua álgebra com esta noção de convergência, que é chamada de convergência fraca. Mas existem outros tipos de convergência. Normalmente são quando você tem um espaço de Hilbert e você considera um subconjunto de todos os operadores lineares bounded desse espaço de Hilbert. Digamos que você tenha um subconjunto aqui, né?
e aí você vai ter que especificar o fecho de A. Então, tem várias maneiras de fechar A, digamos. Você pode fechar A com a mesma norma que está aqui. Isso é chamado de a convergência da norma. Depois você pode fechar com a chamada convergência forte, que é a convergência de AI psi. Ok? E depois você pode pegar a convergência fraca, ou seja, você faz o fecho com relação à convergência fraca. Depois tem uma outra convergência muito interessante que é chamada de ultrafraca. A ultrafraca, você pega todos os elementos de BH ou de A, digamos, todos os elementos de A, todos os elementos de A, pelos quais é possível definir um traço que é igual a zero, e isso aqui é um operador positivo. Então, a convergência ultrafraca é a convergência da matriz de densidade. Então, você considera uma sequência então, essa é a sequência, né? É a matriz de densidade Rho de A quando I tende a infinito. Isso aqui tende a traço de Rho de A. Essa é a convergência ultrafraca. Você pega os operadores positivos, com os quais você pode definir um traço, e basicamente você define a convergência ultrafraca, que é definida basicamente pelas matrizes de densidades. Entendi. Né? Agora, no parecida caso, com a fraca, só que exige a existência de uma matriz de densidade, né? Porque no fundo são valores esperados. Né? Basicamente isso. Isso é chamado de ultrafraca. Então, na hora de introduzir depois o que se chama de álgebra de von Neumann, vamos ter que especificar qual tipo de convergência que a gente utiliza para fechar a álgebra. E, no caso de von Neumann, a gente se utiliza a definição, a convergência fraca, que se você pega aquele review do Witten, tem um comentário lá muito bonito, porque a convergência fraca tem muito a ver com processo de medida. Sim, porque basicamente são elementos de matrizes, né? São elementos de matrizes. Aqui você tem um estado I, depois tem um certo operador, tem um estado F, então isso aqui é convergência fraca, né? Então é muito próximo realmente assim do que a gente poderia chamar de elemento de transição, e no caso de um cálculo explícito de uma matriz S ou de um processo de transição, digamos. Isso. Entendi. Mas isso a gente vai ver mais detalhadamente, né? Mas existem também, aqui eu mencionei as 4 convergências. Agora, a convergência da norma é a mais forte de todas. Como a gente viu como a convergência da norma é dada pelo Supremo, a convergência fraca, a convergência da norma implica a convergência forte, que, por sua vez, implica a convergência fraca. Entendi. Ok? Então, na hora de especificar depois os detalhes da álgebra, vai ter que especificar o fecho, né? Como que a sequência de Cauchy converge, e você vai ter que utilizar uma noção de limite para poder fechar. Então, no caso das álgebras de von Neumann, é a convergência fraca. Entendi, obrigado, professor. Ótimo. Mais perguntas?
Não. Então, bom, hoje não deu tempo de continuar com a teoria quântica de campo, mas foram conceitos importantes, né? Foi importante ter visto isso tudo de maneira assim explícita na mecânica quântica, né? Então, vamos voltar ao nosso campo escalar, ok? Então, D3P. Então, eu vou terminar com o exercício 2π 1 sobre 2 ômega P. Então, temos as frequências positivas, as frequências a cruz P. A gente viu que, bom, a de P, a cruz de Q, pela quantização canônica, me geram esta relação aqui aparece uma delta. Então, é tudo muito complexo interpretar este objeto aqui. Por exemplo, na última aula a gente assim, falou que φ é um operator valued distribution. Digamos, se eu não acrescento a palavra distribuição, mas só permaneço a nível de operador, e digo que eu tenho um contínuo de operadores, a coisa também fica muito problemática, porque, vejam, esse objeto aqui, ele permeia todo o espaço de Minkowski. Então, isso significa que eu vou ter operadores praticamente em qualquer ponto do contínuo espaço-temporal. É uma coisa realmente muito complexa. Esta fórmula aqui é algo não simples de ser entendido. Aqui, não posso me esquecer que eu tenho um conjunto de objetos que são rotulados por P, que varia de forma contínua. Então, se eu digo que estes aqui são simplesmente operadores que atuam, vou acabar tendo praticamente um contínuo de operadores em qualquer ponto do espaço de Minkowski. É algo muito complicado de ser imaginado mesmo. Não é algo muito simples de ser entendido. Por isso que o entendimento desse objeto aqui como um operator valued distribution realmente, matematicamente, a gente consegue isso, ou seja, trabalhar com essas quantidades, com f a função teste. Por enquanto, a função teste é no espaço de Schwarz, então S de F4, mas se for o caso, a gente pode também escolher C0 infinito de F4, suportes compactos, dependendo da necessidade. Então, vamos analisar um pouquinho esta fórmula aqui, né? Vamos fazer alguns pequenos comentários. Então, o primeiro comentário é que eu tenho um contínuo de objetos, A de P, a cruz P.
eu não vou poder me livrar desse contínuo, porque o contínuo vem justamente da estrutura de Minkowski, né? Da invariância de Lorentz, digamos, por Poincaré, que eu quero implementar. Então, não vou me livrar disso. E é um contínuo de objetos, né? Então, isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, aqui eu escolhi a normalização de 3p, 2π ao cubo, 1 sobre 2 ômega p. E tem uma razão para escolher esta normalização aqui, é que este objeto aqui é Lorentz invariante. Então, eu posso descrever esse objeto de tal forma que seja manifestamente Lorentz invariante. 2π θ de P0 delta de P ao quadrado menos M ao quadrado. Quando eu escrevo esta fórmula aqui o P0 não é livre, mas é ômega P, que é P ao quadrado mais M ao quadrado. Ok? Então, aqui, mas quando depois eu descrevo desta forma aqui, o P0 é completamente livre. A única coisa é que P0, pelo fato que eu tenho uma função θ aqui, é positivo. Ok. Então, vai ser importante esta normalização aqui, pela invariância de Lorentz. E agora, vamos entender um pouquinho melhor esta palavra aqui. Operator Value Distribution, ou seja, primeiro vou cuidar do caráter distribucional desse objeto, e uma vez que eu cuidei do caráter distribucional, posso falar em operadores. A é a cruz, que atua no espaço de Hilbert. O espaço de Hilbert, a construção do espaço de Hilbert, a gente vai ver na próxima aula. Eu quero agora frisar um pouquinho sobre os operadores, A e a cruz. Então, a notação que eu vou usar pela transformada de Fourier da função teste vai ser essa daqui. Aqui é IPX, e aqui vou ter... aqui é a transformada de Fourier, F de P, igual a... Então, aqui vai ser F de X. Perfeito. Então, quando eu escrevo φ de F, isso aqui vai ser D4X, vai ser 1D3P, 2π ao cubo, 1 sobre 2 ômega P, exponencial de menos IP A de P, aqui vai ter um F de X, mais exponencial de IP a cruz de P, e aqui vai ter um F de X. Então, agora, esses exponenciais vão me definir transformada de Fourier. Então, eu posso escrever o φf como sendo AF mais a cruz F, sendo que AF é D3P, 2π, 1 sobre 2 ômega P, e aqui vou ter a transformada de Fourier de ômega P, de P, que é
complexo conjugado. E aqui vai ser A de P e A cruz F de 3P 2π ao cubo 1 sobre 2 ômega P. Aqui vai ter F de ômega P de P, a cruz de P. Então, justamente, a gente está... Aqui estamos cuidando do caráter de distribuição com F Schwarz. Então, a transformada de Fourier é Schwarz também. Sei que esse aqui é Schwarz. Sei que esse aqui é Schwarz. Ok? E agora, esses objetos são operator valued distribution. Isso é esse operator valued distribution. Esse objeto aqui também é operator valued distribution. Mas esse objeto AF e a cruz F é operator. Operator. Ou seja, AP e a cruz P são operator valued distribution, mas AF e a cruz F, aqui já coloquei o caráter distribucional, são operadores. Então, é um exercício para a próxima aula. E agora eu pego duas funções testes, FG, no Schwarz. Eu quero calcular a F, a cruz de G, a F, a de G, a F, a cruz de G. Será que aqui vai me aparecer uma função delta? Não deve aparecer, porque já lidei com o caráter distribucional. Né? Então, o que vai aparecer aqui? Ok? Perfeito. Então, eu acho um bom ponto para fazer terminar a aula hoje. A última coisa que eu queria refinar um pouquinho isso aqui. Então, na verdade, φ de x é unbounded Hermitian operator valued distribution. Essa seria a frase completa que define esse objeto φ. É unbounded. Por que unbounded? Porque é A mais a cruz. A gente viu que já na mecânica quântica esses objetos são unbounded. Hermitiano, por quê? Porque tem a cruz em combinações hermitianas. E o operator valued distribution a gente já conhece. Então, isso seria, digamos, a definição desse objeto aqui. Isso é um unbounded Hermitian operator valued distribution. É complicado, né? Então, a gente também vai ver como lidar com a palavra unbounded.
o que eu faço? Gero álgebra de Weyl. Ou seja, me mudo dos operadores de criação e de destruição para os operadores de Weyl. Isso aqui seria um análogo do DZ, teoria quântica de campo. O Z, praticamente, agora a estrutura é muito complicada, como eu tenho um contínuo de objetos, que vai me aparecer uma função teste. E um segundo exercício. Então, o primeiro exercício é isso aqui, exercício número 1, é o número 2, exercício número 2. Entender um pouquinho a estrutura algébrica, né? Por exemplo, aqui eu poderia fazer a mesma coisa, definir uma álgebra que é gerada por todas as funções testes e pegando combinações lineares e produtos destes objetos aqui. Então, isso aqui é a álgebra gerada pelos operadores de Weyl. F, digamos, eu vou varrer todo o SL4. Então, um exercício interessante é o que acontece com esse produto aqui. Agora pego o produto de dois operadores de Weyl, um com uma função teste F e o outro com a outra função teste G. O que acontece nesse produto? É parecido com o da mecânica quântica. Qual é a analogia que pode ser feita? Por aí vai. Então, são dois exercícios bem interessantes para a gente continuar a aula na quarta-feira. Ok? Então, eu vou parar por aqui. Então, a gente viu, hoje vivemos assim, muita coisa mesmo, muitos conceitos extremamente importantes, e entendemos por que a gente introduz esses operadores de Weyl, a importância que eles têm, os estados coerentes, a propriedade de ciclicidade, separabilidade do vácuo, a álgebra de Weyl. São coisas assim muito bonitas que têm uma extensão na teoria quântica de campo, né, com as devidas sutilezas, né, do fato que aqui eu tenho que lidar com distribuições e por aí vai. Então, na próxima aula a gente vai se aprimorando nesses operadores aqui, né? Vamos entendê-los melhor, né? E vamos ver a construção do espaço de foco da teoria. Ok? Bom, então eu abriria um pouquinho para discussão. Para perguntas e comentários, enfim. Acho que estamos avançando bem mesmo, né? Isso. Perguntas, dúvidas? Curiosidades? Alô? Oi. Oi? Tudo ok? Tá tudo ok, né? Isso, tá ótimo, então. Então, refaçam também o exercício dos estados coerentes, né? E tentem fazer estes exercícios aqui,
E a gente vai avançando na quarta-feira. Ok? Ok. Tá ótimo, então. Tá. Então, até quarta-feira, tá? Tchau, tchau. Até quarta. Tchau, tchau, tchau. Até. Até. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.